Olá a todos, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Este é mais um evento do nosso projeto Feiras do Livro. Hoje temos o lançamento do livro A Condição Feminina em Maria Lacerda de Moura, da escritora Tatiana Ranzani Mourano. O livro da Tatiana vocês encontram nos sites das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Oi, Tatiana, tudo bem com você? Boa tarde, Cris. Boa tarde, gente. Tudo bem. Ah, que bom. Está animada com o seu livro, o lançamento do livro hoje? Estou muito feliz, muito contente pela presença de todos os amigos e todas as amigas aqui, orientadores, ex-orientadoras, e também, desde já, agradecer a toda a equipe, né, da Escortece, que fez um trabalho muito, para além de um trabalho muito bonito, um trabalho muito carinhoso comigo. Ah, que bacana, bacana. Bom saber da sua alegria em relação ao livro, né? Sinal que cumprimos a nossa meta. Tatiana, eu gostaria de começar aqui o bate-papo com você, pedindo para você se apresentar, né? Para você dizer aqui para a gente quem é a Tatiana. Bom, a Tatiana é uma mulher de 43 anos. Eu nasci em Piracicaba, interior de São Paulo. Venho de uma família grande, uma família italiana que gosta muito de ler e é muito questionadora em tudo, até demais. E eu sou formada em psicologia. Há 17 anos eu sou psicóloga, psicodramatista, redutora de danos, e eu trabalhei muitos anos, 17 anos, com populações que eu chamo de populações historicamente negligenciadas. Profissionais do sexo, homens, mulheres travestis, usuários de droga, população em situação de rua, né? E então, no meu trabalho como psicóloga social, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a opressão da mulher. E isso me levou a querer entender melhor por quê. Então, eu busquei o mestrado em educação, do qual resultou esse livro, e atualmente eu estou no doutorado em História da Educação. Essa é, resumidamente, a minha história. Ok. De que região do Brasil que você é, Tatiana? Sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Só que eu tenho um pouco de sotaque de Recife, porque eu morei 10 anos lá. Tá, e atualmente você está ainda no interior, é isso? Reside ainda no interior? Estou aqui no interior. Ok, bacana. Continua atuando como psicóloga e fazendo o seu trabalho de doutorado, é isso, né? Exatamente. Tá. E por que na área da educação? Então, no meu trabalho como psicóloga social, eu sempre trabalhei com três questões principais. Uma era a saúde, né? A sexualidade também foi uma coisa sempre que permeou muito os meus trabalhos, né? O direito à sexualidade, direito reprodutivo e a educação, principalmente a educação. E daí, então, eu fui procurar o mestrado em educação, para entender que era uma área que eu não conhecia tanto, né? Eu conhecia, porque na psicologia a gente tem um pouco de psicologia da educação, mas não conhecia tanto, então eu queria me aprofundar mais nisso. Ah, bacana. E aí, como que está aí a sua experiência com essa área, né? Quer dizer, você já chegou até o doutorado, sinal que tem uma paixão rolando aí, então. Tem, com certeza. Eu sempre, hoje no doutorado, com os meus colegas, né, de sala, de debate, eu sempre falo, eu não sou da educação escolar, mas eu sou da educação não escolar, né, sempre nos projetos sociais, trabalhando nas ONGs,
em comunidades, né, que eu já trabalhei em algumas comunidades quilombolas, com a população em situação de rua também, eu sempre tenho essa questão da importância da educação. E até é por isso que me levou para o mestrado, né? Porque a Maria Lacerda de Moura, ela trabalha justamente a questão da importância da educação. Que bacana. Então, vamos falar, já que você tocou no nome da Maria Lacerda, vamos falar do seu livro, né, Tatiana? Conta aqui um pouco para a gente como foi que nasceu esse projeto, esse desejo de falar sobre a Maria Lacerda de Moura, e depois entra ali um pouquinho também para a gente contando como que foi esse processo, né, de pesquisa do material, né, da vida dela. Então, eu comecei quando estava discutindo com a minha, então, orientadora, Ana Padilha, que se encontra aqui, do mestrado, conversando sobre qual seria a temática. Ela me perguntou assim, eu não sei como que você, com todo esse histórico de trabalho com mulher, não vai pesquisar nada nessa área. E foi, então, que isso, né, ficou na minha cabeça, e eu falei, realmente é isso. Na questão da mulher, a opressão histórica da mulher foi uma coisa que sempre me moveu, sempre me deixou com aquela, né, com aquela questão. Então, eu entrei em contato com várias pensadoras, né, que a gente chama da teoria política feminista hoje em dia. Então, eu fui ler autoras como Joan Scott, Margaret Hago, e a Margaret Hago fala da questão da não visibilidade da mulher na história, né? Que existe uma história oficial sendo contada, só que essa história não inclui nós mulheres, né? Não estava necessariamente errada a história que foi contada, né? Inclusive, numa entrevista, a Margaret Hago fala, né, que um outro historiador perguntou assim, mas vocês estão querendo recontar a história? A gente já contou a história. Ela contou, mas esqueceu da gente, de nós mulheres, da nossa participação nessa história. E daí, aprofundando nessas temáticas, aí eu me deparei com Maria Lacerda de Moura, que foi uma mulher que nasceu em 1887, então ela nasceu antes da República, né? E de 1887 morreu em 1945, e de 1918 a 1943, essa mulher escreveu 14 livros. Né? Então, assim, uma coisa que me ficou é como é que uma mulher, né, nessa época, escreveu tantos livros, o que ela tem a dizer? Então, foi que eu comecei a estudá-la, e o livro que me chamou muito a atenção, diante da temática que eu sempre trabalhei, né, sempre trabalhei com mulheres, o segundo livro dela, que se chama Renovação, que foi escrito em 1919. Aqui está o livro dela, né? Essa edição não é a edição original, o livro dela foi editado em 1919, foi reeditado só em 2015 pela universidade, por um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará. E daí, nesse livro, ela vai falar sobre ela diz assim, que esse livro ela escreveu para as mulheres. E nesse livro ela trabalha a importância das mulheres se educarem, como uma anarquista que ela não necessariamente a educação escolar, mas a instrução da mulher se educar no sentido dela se instruir para saber sobre e entender as amarras da sociedade que impediam com que essa mulher se desenvolvesse plenamente. Então, ela trabalhava muito essa questão da importância da mulher se educar. E daí ela falava também da questão da condição feminina e da subjugação feminina, que hoje a gente pode trazer para a questão da condição da mulher, né, da questão da emancipação da mulher.
e tudo mais. Então, a minha dissertação de mestrado, ela vai trabalhar especificamente esse livro de 1919. Ah, bacana. E, Tatiana, eu não consegui ler o seu livro inteiro, mas eu li umas boas partes dele. É um livro muito bacana. Inclusive, eu me impressionei com algumas ao longo do tempo, né, ao longo da vida, vai deixando passar, né? Que foi aquela coisa assim de, nossa, a abolição da escravatura foi em 1888 e ela nasceu um ano antes, né? Como isso é recente na nossa história, e isso você coloca como informação ali no livro, né? A questão da proclamação da República, quer dizer, você vai trazendo esses dados históricos que a gente, enquanto leitor, a gente vai se localizando ali, né? E vai dando essa sensação de, poxa, mas nós somos ainda muito novinhos, né? Em termos de coisas que estão acontecendo, né? E lá no começo, né, em 1900, no começo de 1900, ela fala dessa coisa da mulher, né? Ela traz todo esse movimento, né, relacionado à mulher, que ainda é muito atual hoje, né? Porque ainda tem muita coisa aí que precisa ser mudada, né? O que você diz para a gente, assim, Primeiro, essa questão do contexto histórico, que é muito importante que você traz. O que me permitiu isso foi um método que eu utilizei, que foi a análise de configuração textual, que é da Maria do Rosário Longo Mortati, que se encontra aqui presente, que é a minha atual orientadora, né? Então, a análise de configuração textual, ela permite você olhar para esse contexto histórico, que é muito importante, né? Porque não dá para você pegar algo que foi escrito e simplesmente trazer para os dias de hoje, sem fazer uma análise crítica sobre isso, né? Então, qual é o contexto histórico em que ela se encontrava, o que estava acontecendo historicamente no Brasil e no mundo naquela época, quando ela fala de educação, que educação que ela está falando, para quem que ela estava falando, qual é a motivação dela, né? Então, justamente esse caminhar, né, que você percebe no livro é justamente o que a análise de configuração textual permite, né? E a outra questão que você trouxe da mulher, assim, eu fico triste, incomodada, indignada, várias coisas ao mesmo tempo, de perceber o quanto se mantém várias questões. A gente, nós mulheres, antes de, né, para os homens que estão aí ouvindo, né, o feminismo, ele não é contra os homens. O feminismo, ele luta contra um sistema patriarcal, né, que subjuga a todos nós, homens e mulheres. A gente tem aí a nossa grande referência na teoria política feminista brasileira, que é a Eliette Safiotti, né, que ela, inclusive, escreveu um livro que se chama O Poder do Macho, que ela diz de o quanto essa sociedade patriarcal, ela também subjuga os homens, né? Então, quando a gente fala no feminismo, o feminismo luta contra o sistema patriarcal, né, que domina todos nós, e isso a Lacerda fala muito bem no livro. Ela não falava patriarcado na época, mas ela falava do quanto o feminismo ele vai possibilitar a libertação de todos nós, da humanidade, né? E uma das coisas que a Lacerda fala no livro, que eu acho muito interessante, que a gente vai falar hoje em dia, né, que é a dominação simbólica do patriarcado, que ela fala assim, que isso em 1919, que se hoje as questões da dominação desse sistema sobre a mulher não se dá pelas leis, porque na antiga Roma se dava pelas leis, né? É interessante, a gente precisa ir para a história para entender, né? Quando a gente fala de sistema patriarcal, o que a gente está falando? Do pátria e família, da antiga Roma, onde a mulher era propriedade do homem, né? Do Estado, e do como ele vem se delineando até hoje, né? Então, a Lacerda falava assim, que se a dominação ela não se dava pela lei, ela se dava pelos costumes. Então, você vê hoje que na nossa sociedade a gente ainda tem essa divisão sexual do trabalho,
né, do que é do homem, do que é da mulher. E daí, hoje a gente também já tem feministas como a nigeriana Chimamanda, dizendo que ela tem um livro que é Como Se Educar uma Criança Feminista, onde ela fala que a única coisa que o homem não pode fazer na criação de outro ser humano é ter o filho e amamentar, porque o resto ele pode fazer. E do quanto é importante com que ele faça, né? Então, imagina, em 1919, há mais de 101 anos atrás, a Maria Lacerda já falava sobre isso, né? Então, é um pouco do que eu tento trazer nesse livro, que é resultado da minha dissertação do mestrado. Bacana. E tem um dado também que você traz no livro que chamou muito a minha atenção. Ela era educadora, né? A Maria Lacerda, ela era educadora, né? E já lá no começo de 1900, você começa a luta dela contra o analfabetismo, né? E nós estamos em 2020 e essa luta continua bravamente, né? Exatamente. É um dado muito importante, né? A gente ainda olhar para o nosso país e é um país tão desigual. Exatamente. A Maria Lacerda de Moura, ela foi estudar, ela não tem faculdade, né? Que naquela época uma mulher fazer faculdade era muito difícil. Mas ela é formada na escola normal. Ela é do interior de Minas Gerais. Ela é de Monte Alverne. Mas ela se formou na escola normal em Barbacena. E logo que ela se formou, ela já virou professora da escola normal. E ela ficou, acho que 12 anos na escola normal. E daí foi quando ela se rebelou contra o currículo da escola normal, né? E foi trabalhar na imprensa operária, que hoje a gente conhece como a imprensa anarquista. E daí ela aí foi quando ela deslanchou como escritora. Né? E uma das primeiras lutas dela foi pela Liga contra o Analfabetismo, que naquela época ela já dizia, né, em 1916, mais ou menos, que a educação que traria a libertação da humanidade. Né? Todos nós deveríamos ter direito à educação, que se não para se libertar, pelo menos para conhecer a sua própria opressão. A sua própria opressão, bacana isso. Deixa eu dar só um recadinho, Tatiana, para o pessoal que está aqui na sala. Eu estou tendo esse bate-papo aqui com a Tatiana, mas as pessoas podem se inscrever aqui no nosso chat, porque a partir das 17h30 nós vamos abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Então, quem quiser fazer pergunta, pode colocar o nome aqui, que o Eniakim vai estar acompanhando aqui, tá bom? Tatiana, quanto tempo de pesquisa que durou esse livro, para você escrever o livro? Na verdade, você começou, primeiro, o livro é o resultado do seu doutorado, não é? Não, é dissertação, de mestrado, doutorado eu estou agora, ok. Eu comecei, foram 2 anos, né, de mestrado. E daí, em 2019, na comemoração de 100 anos do livro Renovação, eu fiz a defesa, e daí na banca da defesa saiu com indicação para publicação do livro. Aí que eu resolvi ir atrás para publicar. Sucesso, né? Foi sucesso, então. E pensando na Tatiana escritora, né? Quando você estava lá nesse processo de escrita, qual era o período em que escrever para você era melhor? O período do dia? Na parte da manhã, na parte da tarde? Como que se dá esse processo da escrita com você? Eu sou matutina total. Na época do mestrado, a minha irmã que morava comigo ficava maluquinha, porque ela acordava às vezes 5h30 da manhã e estava eu, ó. E daí eu vou produzindo a manhã toda, depois chega do meio para o final da tarde, eu não consigo mais produzir, não. Aí eu vou para outras coisas, ler. Bacana. É na parte da manhã mesmo. Eu nunca me vi, assim, na verdade, eu nunca me vi como escritora, né? E até um sonho meu, assim. Eu tenho várias coisas escritas que não é
que não são pesquisas, né? São poesias, contos, histórias. Eu escrevo desde os 12 anos de idade, mas nunca tive coragem de publicar nada. Então agora Esse é o vai. primeiro. Agora vai. Agora começou, saiu o primeiro, agora os outros vêm em carreira. Você consegue sinalizar o que foi que mudou em você, Tatiana, ter entrado em contato com a Maria Lacerda de Moura? Trouxe alguma mudança para você, para sua vida até pessoal mesmo, ou profissional? Você consegue perceber se entrar em contato com a história dela trouxe alguma mudança para você? Nossa, várias. Várias, várias. Até, inclusive, no sentido de me apaixonar por ler. Eu achava que eu gostava de ler, mas agora que eu gosto mesmo. E também pela história, pela importância da história, né? Eu até gostaria de trazer aqui, eu separei algumas citações, lógico que não vai dar para falar todas, mas tem uma aqui que, que eu acho muito importante de trazer, que ela fala, acho que eu não vou achar aqui agora, o nervoso não deixa. Pode procurar com calma que você vai achar. Então, mas eu acho que a Lacerda me permitiu despertar em mim essa força nossa, sabe? Uhum. Eu sempre com os educandos, nos projetos sociais que eu trabalhava, a gente sempre teve problema de no enfrentar assim, autoestima, né? A autoestima não é uma coisa que a gente consegue emocionalmente, é uma coisa complicada para todos nós, né? E quando eu trabalhava com os adolescentes, eu sempre tentava nos meus trabalhos como psicodramatista, sempre usei bastante livro, literatura, teatro, dança, música, né? A arte como um todo. E eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava trabalhando com um grupo de meninas e meninos, a sua maioria negros, e eu trabalhei a questão do racismo. E daí um dia uma das meninas me virou e falou assim: quer dizer, psicóloga, que a senhora está me dizendo que muito do que eu sinto não é falta de autoestima, e sim o racismo da sociedade? Né? Então, eu acho que a Lacerda fez isso comigo também, de que muito que eu estava sentindo era dominação patriarcal e não falta de autoestima minha, né? De que eu podia, de que eu deveria continuar e de que eu tenho coisa para dizer, assim como todos e todas nós temos coisas a dizer. Eu acho que o legado da Lacerda é esse. Não vou nem usar a citação agora. Que bacana, é forte e é bonito isso, né? E aí, quando a gente consegue ter esse olhar para a gente consegue direcionar o outro, né? Bacana isso, né, Tatiana? Bacana. Nós temos aqui no nosso bate-papo já várias pessoas te cumprimentando. Eu vi que até o seu pai passou aqui, cumprimentando você. E o Eliakim Batista, aqui da Escortece, ele quer fazer uma pergunta para você. Olá, Tatiana, parabéns pelo lançamento, parabéns pelo livro, muito bacana mesmo. Não conhecia a Maria Lacerda, conheci folheando o livro aqui na editora, e me surpreendi ao conhecer um pouquinho de você falar do seu trabalho voltado para o social, voltado para as pessoas marginalizadas, porque eu gosto muito disso. É algo que me fascina, assim, saber que existem pessoas que ajudam a outras pessoas nesse mundo. E eu faço parte de vários trabalhos sociais, enfim. O que te fascina nessa vida de encontrar com moradores de rua, encontrar com crianças
marginalizadas, com pessoas que trabalham na prostituição, enfim. O que te dá prazer nisso? E fala para a gente também um momento que foi especial para você. Tá, vou tentar, porque momentos especiais são inúmeros. Momento de tristeza também, inúmeros. O que mais me move para esse trabalho social é a história de vida. Compreender, quando eu trabalhava com prostitutas, quando eu ia fazer a seleção, que eu fui coordenadora de um projeto para profissionais do sexo, e daí uma das primeiras perguntas era: você já se pensou como prostituta? Aí quando a pessoa falava assim, não, imagina, tá louca, pronto, para mim já não é, né? Porque é importante nesse trabalho social você se colocar no lugar do outro. Você entender o porquê que o outro está na posição que ele está, e não se achar superior porque você não está nessa posição, porque você não viveu a vida do outro, você não sabe. Então, a psicologia, principalmente, eu trabalhei com a psicologia, além do psicodrama, como técnica, muito a questão da história de vida, que o Ciampa, que é um psicólogo da PUC de São Paulo, falava, que é você escutar a história de vida do outro, porque tem uma razão dele estar ali, né? E você não tem o direito de julgá-lo. Você tem a obrigação de entender para saber de que forma você pode ajudar, sem passar por cima da identidade daquela pessoa. Você não sabe o que é melhor para ele. Só ele sabe o que é melhor para ele. Né? Então, e daí eu falando aqui, eu me lembrei de uma das primeiras coisas que me aconteceu quando eu trabalhava na rua com as prostitutas. Que foi, ela virou para mim e falou assim, uma delas falou assim, eu gosto de você. Eu falei, você gosta de mim? Que bom, fico contente. Por quê? Porque você me olha no olho e você me vê como ser humano. Né? Isso me marcou profundamente, assim, nunca mais eu esqueço. Obrigado, viu, Tatiana? Essas palavras lindas dá até incentivo da gente dizer mais. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Que bacana, Tatiana. E enquanto você estava conversando aqui com ele aqui, eu estava olhando aqui no chat, as pessoas continuam te cumprimentando. A Aline está dizendo, ótima fala, parabéns pelo livro. A Maria Clara está te dando parabéns pelo livro, dizendo que o livro inspire muitas mulheres e homens a rever o patriarcado e o quanto somos afetados por ele. Ela tem muito orgulho de ser a sua amiga. A Jéssica está dizendo, a Tati é uma mulher incrível, de luta, de inspiração, de uma escrita sensível, engajada e educadora. Todo o prazer de conhecer mais da Lacerda e de ti nesse processo. Ou seja, né, as pessoas estão aqui festejando com você, né? A Ana Maria, foi muito bom ter orientado você durante esse livro, né, no nascedouro do livro. Monaco, parabéns, Tati, feliz de compartilhar este momento tão importante para você. Maga Magano, querida filha, muito orgulho. Dona Maga, parabéns, né? Ó, colocou aqui uma pessoa especial aqui para a gente, né? Que está, né, contribuindo tanto para o nosso aprendizado. Nós é que agradecemos, né? A Karine, voe, Tati, você é incrível. O Pedro, né, o seu pai, que eu já falei, né, que passou o recadinho aqui. O João Escortese também dando parabéns pela entrevista. Então, o pessoal está curtindo aqui, né? E eu fiz essa pausa só para deixar você um pouco mais emocionada, tá? Nossa, emocionada mesmo, viu, Cris? Porque, assim, Cris Mônaco foi minha chefe na primeira ONG que eu trabalhei, assim, ela é uma cientista social incrível, me ensinou muito do que eu sei. Karine é minha
parceiraça do doutorado, ela faz mestrado junto com, né? O Chiquinho, ele trabalha com populações indígenas lá em Recife, e ele me ensinou demais, assim. A Jéssica também trabalha com populações indígenas, o mestrado dela é sobre educação para os indígenas. A Maria Clara é irmã de vida, assim, é amiga, companheira de luta do movimento social. E a Ana Padilha, minha orientadora, uma vez orientadora, sempre orientadora, né, Ana Padilha. E meu pai e minha mãe que me deram esse amor que não cabe em mim, assim. Eu sou o que sou por causa deles. Ah, que bacana. Pai e mãe é a base, né? A família é a base, né? Que bom. Tati, eu já fiquei íntima, né? Tati, Por favor, por favor. Fala uma coisa, então, você mostrou aqui para gente, né, através de toda a fala que você trouxe até agora, que a sua vida também é uma vida repleta de desafios, né, em relação ao trabalho que você faz, né, como psicóloga, o contato que você tem com as pessoas menos desfavorecidas, vamos colocar assim, mas diz aqui para mim quais são, se existem novos desafios já surgindo aí para você. Fora os que você já enfrentou ou está enfrentando atualmente, já tem alguma coisa assim em vista que você está observando e fala assim, esse é um desafio que eu vou atrás? Meu grande atual desafio é o doutorado. Porque eu saio, né, que é uma psicóloga, eu saio da psicologia, vou para a educação. Em educação, eu vou no mestrado Práticas Educativas, né, que tem uma linha teórica específica, né. Aí eu saio de Práticas Educativas e vou agora, com a minha atual orientadora, para História da Educação. Então, assim, está sendo um grande desafio, né, e fora que é um doutorado, né, agora eu vou escrever uma tese, falo, nossa, onde que eu me enfiei? Então, esse é o meu, assim, todas as minhas energias agora estão voltadas nisso, e que é sobre a Maria Lacerda de Moura, né? Eu vou continuar estudando ela. Aqui para mim, para você também, tá, voltou aqui. Você, quer dizer, você está no doutorado, continua com a Tatiana Ranzani, né? Tem algum outro autor que, desculpa, Tatiana, a Maria Lacerda de Moura, você continua no doutorado fazendo pesquisa em relação a ela. Mas durante esse processo, teve algum outro escritor que você conheceu e que também te mostrou, escritor ou escritora, né? Que também você se aproximou mais dele, que você tem lido também mais atualmente? Olha, quem eu tenho lido bastante são as autoras feministas, né? Estou bem nesse movimento, assim, de ler muito as mulheres, tanto as mulheres da primeira onda, como da segunda onda do feminismo, como agora as mulheres do feminismo negro, né, que também tem um outro olhar, que traz muita coisa, que tem muita coisa para ensinar, né, mas de todos, fora a Maria Lacerda de Moura, que eu mais leio é a professora Margarete Rado, né, que tem um trabalho muito, muito forte nessa questão do resgate da história da mulher. Ok, tá. Tatiana, durante o seu processo de escrita, tanto para a defesa lá do seu doutorado, do seu mestrado, e agora para a escrita para o doutorado, que eu imagino que você precisa estudar e escrever bastante, né? Até para a questão do livro, como que você lidou com o medo em relação à escrita? Eu queria primeiro que você dissesse se surgiu assim essa questão do medo de escrever, ou como é que isso vai chegar até o público, como é que as pessoas vão receber isso, se você passou por esse processo, e se teve isso, mesmo porque de repente teve lá a banca, né, que examinar aquilo que você estava apresentando, e se aconteceu isso, como foi que você você conseguiu lidar com isso? Teve e tem o medo. E daí a gente se abraça com ele e vamos embora.
tem que enfrentar, né? É isso aí. A gente tem o que dizer, a gente tem o que falar, não dá para estagnar, não. Não dá para estagnar. Enfrentar. O que eu tento sempre fazer é assim, estou com muito medo, então vou estudar mais, né? Uma boa dica. Vou estudar mais para me aprimorar mais, para me sentir mais fortalecida, conversar com outras pessoas, fazer apresentação para o pai, mãe, periquito, papagaio, as amigas, tudo, e treinar, e estudar, e se fortalecer para continuar, porque o medo sempre vai existir e até de certa forma é bom. Ok. Tatiana, a Maria Mortati, ela vai fazer uma pergunta para você. Pode desativar seu som, Maria. Eu estou aqui dizendo que a Tatiana já está rindo, né? Tatiana, fica tranquila, que não é uma sessão de orientação, mas que é um prazer ouvi-la. Então, você sabe que não precisa ter medo, né? Eu conheci a Tatiana esse ano e nós acabamos nos vendo muito pouco, né? Por causa do distanciamento social, então estamos sempre nos vendo na tela. E é sempre um prazer, né, Tatiana? Parabéns, parabéns aos seus pais, Maga, Pedro. Parabéns a você. Acompanhei um pouco desse processo quando você me contou a primeira vez que você estava com o livro, porque na universidade, vamos contar para vocês, o orientador faz as sessões de orientação e eu sou muito organizada para isso, com pauta muito específica, né, Tatiana? E um dos itens da pauta é sempre assim: já publicou? Qual é a próxima publicação, né, Ana? Porque nós temos essa exigência de publicar. E ela me dizia, eu tenho um livro, mas está demorando, porque eu quero ver, eu tenho um livro, que é o mestrado. E até que o livro saiu. Então, hoje é um dia de comemoração, não só para o seu currículo Lattes, mas porque é também uma contribuição externa à universidade. O teu tema não está restrito, é um trabalho científico, é um trabalho acadêmico, mas ele faz falta. E ele tem uma amplitude social muito grande, e o tema é muito atual. Parabéns. Como eu disse no início dessa gravação, estou aprendendo muito com você, porque não, o que você conhece sobre a Maria Lacerda é bastante grande. E sei também quanto há ainda para a gente fazer, né? O que é. Ela diz que ela tem muito medo porque ela sabe que é ser minha orientando, mas ela sabe também que sempre dá resultado. Estou vendo aqui o nosso grupo de pesquisa, né? Tem vários aqui, a Karine, tem a Kaline, o nosso grupo de pesquisa, História do Ensino de Língua e Literatura no Brasil, História da Educação. Bem, então a minha pergunta para você é essa mesma, né? Que a gente sempre se faz. Como é que você vê o lugar do seu livro hoje, nessa discussão, que não é feminista propriamente dita, mas é como você apresentou no início, resgatar o lugar da mulher na história, não é refazer a história, né? E é um lugar que a Maria Lacerda de Moura ocupa. Como é que você vê seu livro? Como é que você vê nesse conjunto de publicações? Já acompanhei lives suas, onde eu aprendi bastante. Você sabe, eu acompanho a Tatiana, porque eu preciso conhecer os temas dos meus orientandos, eu preciso aprender junto. E como é que você vê a sua contribuição e a continuidade disso? O seu livro faz falta do seu ponto de vista? Conhecer Maria Lacerda de Moura faz falta? É uma pergunta fácil, que eu não combinei com você, mas é só porque penso que é muito importante que você diga isso, né? Que lugar seu livro ocupa no momento atual. Parabéns, viu? Foi um prazer ouvi-la. Bom, eu acho que sim. Não, sim. Acho que a Maria Lacerda de Moura, ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida. É muito importante o que ela falava. É lógico que, como qualquer outro pensador, qualquer outro escritor, a gente não vai concordar com tudo que ela diz. No meu próprio trabalho de dissertação, para quem adquirir o livro e ler, vai ver assim, que eu mesmo
trago algumas questões e falo assim, não, não é por aí, né? Mas tem muita coisa que ela diz, que é muito importante ser resgatada. Muito, muito importante mesmo, assim. Eu vou até aproveitar e que me instigou, a sua fala me instigou a uma citação que eu coloquei, uma das últimas citações do livro, só para dar o gostinho, que ela fala assim, censuram-nos, que importa? Ridicularizam-nos, não faz mal. Criticam-nos, arrancando trechos incompletos das nossas páginas, torcendo-os em raciocínios capciosos, isso prova a fraqueza de argumentos contrários. É a arma covarde dos que não atacam pela frente. Quanto a mim, não escrevo por esnobismo, trabalho, bato-me pelo desinteresse pecuniário, não leio, estudo, só desejo consciência lúcida a compreender a evolução social, contribuindo de qualquer modo para a solidariedade entre os homens. Não sou eu, nada sou eu. Que posso fazer? Que sei eu do universo imenso, da terra pequenina, de cada verme que cada um de nós somos? Uau, uau. Muito bom, muito bom. Posso só completar uma coisinha? Você sabe que você já está ficando parecida com a Maria Lacerda de Moura? Olhando a foto que ilustra, a linda foto que ilustra aqui, olha aqui. Vai encarnando a sua paixão pela autora. Parabéns mais uma vez. E parabéns a Escortece por ter acolhido a publicação do livro também. Editorialmente também espero ser um sucesso. Obrigada, Maria. Obrigada pelas suas considerações aqui. É interessante... desculpa. É interessante a professora falar que eu estou ficando parecida, porque, na verdade, porque uma das questões que mais me pegou é que a Maria Lacerda, ela é irônica na forma de escrever. E eu, num dos escritos que eu já fiz sobre mim mesma, eu falava assim que eu sou cítrica, para não dizer que eu sou ácida, eu sou cítrica, né? Então, assim, eu também sou muito, eu acho que a ironia, ela traz lógico que a ironia respeitosa, né? Não essa ironia de desmerecer o outro, assim. Mas a Maria Lacerda de Moura, ela é muito irônica e imbatível, né, na forma de escrever. E eu me identifico com isso. Ah, bacana, tá vendo? Tati, e nós temos aqui o Chiquinho de Assis, que ele, falando ainda na questão do medo, né, ele coloca: o medo se torna um propulsor de nossas conquistas. E ele quer fazer uma pergunta para você. Chiquinho, você pode desativar o seu som. Ok, estão me escutando? Sim. Tati, que prazer revê-la de novo, mesmo não sendo presencial. Eu tive a honra e o prazer de tê-la como minha chefe, perturbava demais essa mulher. Eu sou Chico de Assis, eu sou do Afoxela Finhoió, que é de tradição nagô de matriz africana, que fica em Olinda. E domingo, agora, passado, a gente teve uma formação cultural de várias coisas, várias temáticas. Uma delas foi violência contra a mulher, né, e direitos humanos, e foi que Carmen Silva, do SOS Porto, e trazia muito dessa sua fala que você encontrou na Lacerda, né? Então, assim, como a gente se conecta. Aí a minha curiosidade, eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas vou querer lê-lo e querer colocá-lo na biblioteca do Afoxela Finhoió, porque está falando de mulheres, né? Das meninas, né? As meninas de Oiá. Até eu fiquei curioso, como foi essa relação da Lacerda com a educação, porque Tati, eu já conheci Tati como educadora, né? Então, é uma pessoa que milita e transita interpluri, diversa, né? E esse texto que tu leste do final, esse último texto dela, de Lacerda, me lembrou muito que a gente discutiu domingo, que é essa história uma forma que estão moldando uma retórica de dominação, né? A partir daquilo, se não é pela lei, vai ser pelo costume, aquilo que você falou. Eu achei belíssimo isso. Mas essa relação
desse feminismo a partir da educação, que eu fiquei curiosíssimo e já vi que a Lacerda é uma exímia educadora para a época dela, né? Eita, Chiquinho, hein? Ai, que prazer poder te ouvir, Chiquinho. Você também é meu educador. Aprendi muito com esse rapaz aí, demais. Trabalhamos muito junto. Então, a Ala Maria Lacerda de Moura, todos os escritos dela perpassam a educação. A base é a educação. Ela vai falar sobre a condição da mulher, a subjugação da mulher, aí ela volta para a educação. Ela, por exemplo, mais ou menos, ela fala bastante, as temáticas dela é a condição da mulher e a questão do fascismo, que é o que eu quero estudar no doutorado agora, que ela fala do quanto que o fascismo, que é um movimento integralista no Brasil, ele estava junto com a Igreja Católica, não estou falando da igreja religião, mas a igreja instituição, dentro da educação, do quanto que eles interferiam, né, e manipulavam a educação brasileira. Então, tudo da Lacerda é sempre em torno da educação. Inclusive, ela tem um livro que se chama Em Torno da Educação, é o primeiro livro dela. Então, a vida dela, ela respira isso, tanto que ela, quando saiu da escola normal, que ela saiu da escola normal porque a escola queria que ela fizesse uma disciplina que ela não concordava, então ela saiu da escola normal e foi para a imprensa operária, que é a imprensa anarquista, mas ela continuou participando de conferências, dando palestras, ela dava muita palestra para o operariado, tanto de São Paulo, como do Rio de Janeiro, como de Santos, com Argentina, Uruguai, Portugal, e sempre trazendo essa questão da importância da gente se educar. Não é, como eu falei já aqui, não é educação escolar, mas a gente se instruir. No início, o início do livro dela, Chiquinho, é fenomenal, assim. Ela fala do gozo em poder ter acesso à informação, do despertar para isso, que ela ia de Roma Antiga, a nova não sei o quê, e ela começa a dizer sobre todos os teóricos que ela leu e do que isso trouxe, e daí ela se coloca, ela fala que é como se a gente fosse sementes, que conforme a gente vai lendo, a gente vai crescendo, criando raízes e florescendo. Então, assim, é incrível, assim, para a Maria Lacerda de Moura e para mim, a educação é tudo, assim, eu acho que é através da educação que a gente vai poder transformar muita coisa. E trazendo a questão da história do anarquismo e da educação anarquista, a educação moral também. Não moral no sentido de moralidade, não é isso, é de solidariedade para com o outro humano que está ao seu lado, né? Que os quilombolas me ensinaram muito isso, né? Que o Afoxé Lafinhoió me ensinou muito isso, que é o humano dentro do humano, você respeitar isso. Né? Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso. Obrigada, Chiquinho, pela sua participação. Agora eu queria fazer o seguinte convite para você, Tatiana. Nós vamos deixar a Maria Lacerda de Moura descansando um pouco, tá? Porque nós queremos saber de você, Tatiana Ranzani Mourano. Eu te convido para um bate-bola, um jogo rápido de perguntas. Você topa? Topo. Então vamos lá. O que você gosta de fazer além de ler e escrever? Eu amo ver filme, sou ávida consumidora de filmes, principalmente baseados em histórias de livros, não sei porquê.
E gosto muito de música e gosto muito de viajar, que atualmente não estou podendo fazer. Ok, só pelos livros, né? Viagem atualmente só pelos livros. Inclusive, a Lacerda falava isso, que os livros poderiam nos levar para qualquer lugar. Tá certo. Você tem algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? Tenho vários, mas eu vou trazer aqui 2. Um é de uma escritora que eu admiro muito, que se chama Anais Nin, que ela dizia assim: ajusto-me a mim, não ao mundo. Não. E outra coisa é uma citação do Sartre, Jean Paul Sartre, que ele dizia que o importante não é o que fizeram de você, mas o que você faz com aquilo que fizeram de você. Nossa, que lindo! Olha, parabéns, lindo. Uma paixão. Então, uma paixão, eu acho que a minha maior paixão é compartilhar conhecimento. E consegue muito bem. Só as 2 citações anteriores já comprovam isso. Um poeta ou escritor do coração, tirando essas 2 que você já citou. Tirando, ela está dormindo, tá? Está descansando. Cita outro. Tirando a Anais Nin, Isso. meu Deus. Tem algum? Tirando. Eu acho que não pode também falar Maria Lacerda de Moura, não. Era justamente ela que estava descansando, mas tudo bem, fica. Mas uma escritora que eu tenho gostado muito de ler, estou lendo bastante, além da Margaret Atwood também, é a Mari Del Priore, que ela é uma historiadora e ela escreve muito sobre a história do Brasil, principalmente da época colônia, república, que é uma época que eu gosto muito, e ela escreve de uma forma que eu gostaria de escrever um dia, assim, de uma forma muito mais mais livre, por assim dizer. Okay. Ô, Tati, tem um sonho possível que você ainda não conseguiu realizar? Doutorado. Tá certo. O que você pensa em relação ao futuro? Então, eu queria trazer, em relação ao futuro, uma citação de uma outra mulher pensadora anarquista, que eu deixei separado aqui, que vou tomar liberdade de citar. Ela se chama Emma Goldman. É uma referência para nós, mulheres anarcofeministas, né? Ela fala assim: em uma sociedade sustentada pela mentira, qualquer expressão de verdade é vista como loucura. Então, o que eu espero do futuro é que a gente seja um pouco mais louco e comece a falar mais a verdade. Bacana, muito bom. Fala, conta aqui pra gente agora, que só nós que vamos saber, só a gente que está aqui na sala, qual que é o seu maior defeito? Amar demais. E qual que é, se esse é o seu maior defeito, qual que é a sua qualidade, maior qualidade, então? Amar demais também. Porque amar demais pode ser um defeito, como pode ser uma qualidade. Pode ser uma qualidade, perfeito. Hoje eu já tenho 43 anos, eu digo que eu estou aprendendo a amar ainda. Aos 20 e poucos anos, eu amei achando que estava amando, mas aquilo não era meu amor. Né? Porque se não faz bem ao outro, não é amor. Tá certo. E aí vamos àquela pergunta, então, que você deve ter feito a lição de casa. Então vamos os tambores. Tatiana, você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte. O que eu tenho medo é de como eu vou morrer. Se vai doer, se não vai doer, quanto tempo vai demorar, essas coisas de neurótico, sabe?
Mas a morte em si, não. Tá certo, muito bom. Tatiana, depois eu vou pegar o seu e-mail, os seus dados, que eu vou querer fazer doutorado, e você como me auxiliando, tá? Você vai ser minha orientadora, tá bom? Não? Eu vou adorar, porque eu acho que a gente tem que se ajudar, porque a gente tem muito para dizer, mulheres, homens, e a gente precisa deixar o egoísmo de lado, sabe? E se ajudar, se ajudar. O conhecimento é para todos. É isso aí, bacana. Nós estamos indo já para o finalzinho aqui do nosso evento, do nosso bate-papo, do lançamento do seu livro, e eu gostaria que você deixasse aqui nas considerações finais uma mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo, você. Eu quero duas mensagens em uma. Eu queria trazer um pouco do olhar do feminismo para o que a gente está vivendo hoje na pandemia. A gente está no meio de uma pandemia, onde 177 mil pessoas já morreram, onde centenas de pessoas morrem diariamente. Então, eu queria trazer um pouco do feminismo. Gente, uma possibilidade de desconstrução de tudo que a gente já está vivendo. Uma desconstrução do homem, uma desconstrução da mulher. Por que eu falo da mulher também? Porque todos nós estamos enviesados pela essa forma do sistema patriarcal, do como a gente foi criado, do que é de homem, do que é de mulher, que homem não pode chorar, que mulher é isso, que homem é aquilo. E isso está fazendo todos nós sofrermos. E uma outra questão, da questão do cuidado, que a questão do cuidado é uma questão da mulher. A questão do cuidado é uma questão de todos nós. Todos nós. Nós, mulheres, também queremos ser cuidadas pelos homens, e os homens querem ser cuidados por mulheres, e os homens ser cuidados pelos homens, e as mulheres ser cuidadas pelas mulheres. E daí, nesse sentido, que eu quero trazer para as pessoas, que assim, eu sei que a gente vive num país muito festivo, a gente é muito alegre, a gente gosta muito de festa, mas agora não é o momento. E as pessoas começaram a sair de casa de novo, começaram a voltar a viajar, a fazer festa, e centenas de pessoas continuam morrendo todos os dias. A gente vive num país onde nem todo mundo pode ficar em casa, porque tem pessoas que, se não saírem de casa, morrem de fome. Então, essas pessoas têm que sair de casa. Agora, tem inúmeras pessoas que têm condições de ficar em casa, ou de, pelo menos, minimizar a sua transição pela sociedade. E a gente sabe que tem gente que é assintomática, então tem um monte de gente que está por aí achando que não tem nada e transmitindo pelos outros. Então, assim, cuidar é cuidar de mim e é cuidar do outro, independente do sexo. Então, o que eu ia dizer, que eu queria deixar aqui é, gente, quem pode, fica em casa. Chega, já tem muita gente morrendo. Não vamos contribuir com isso. E a partir do momento que eu posso e não fico, eu estou trazendo possibilidade para o outro que não pode ser contaminado também. Eu não ajudo em nada. Então, assim, eu acho que a educação, o feminismo e a autoeducação e o autocuidado é também cuidar do outro. Porque a partir do momento que eu me cuido, eu estou cuidando do outro. Era essa a mensagem que eu queria dizer, porque é desesperador a gente ver diariamente as pessoas fazendo festas como se nada tivesse acontecido. E na mesma reportagem que a gente vê todo mundo fazendo festa, a gente vê depois quantos casos, a gente ainda está em 400 a 500 mortes por dia. E as pessoas fazendo de conta que nada está acontecendo. Isso não é cuidar.
Tá certo. Você deixou um recado muito importante, muito bonito. Tatiana, nós aqui agradecemos por esse evento maravilhoso, né? Agradecemos a participação de todos que estiveram com a gente até agora. Eu só queria relembrar para as pessoas que o livro A Condição Feminina em Maria Lacerda de Moura, da Tatiana Ranzani Morano, está disponível para venda, então, no site das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Então, entrem lá, comprem o livro, prestigiem o trabalho da Tatiana, conheçam um pouco mais sobre a história dessa mulher, né, Maria Lacerda de Moura, essa grande mulher, que acho que ninguém vai se arrepender, né, de ter esse conhecimento, né, de adquirir esse conhecimento. Então, muito obrigada. Agradecemos muito a sua participação, tá bom? A TV Zoom agradece aqui a participação de todos. Eu também gostaria de agradecer demais todo mundo, todos os queridos amigos aqui, que eu não vou conseguir citar todo mundo, que são do coração. Obrigado. E obrigada também a toda a equipe da Escortece, maravilhosa. Muito obrigada. E aí, nós vamos desativar o som de todo. Antes, acho que o seu Escortece quer falar alguma coisinha, e eu só vou deixar um recado que nós em seguida vamos desativar o som de todos, porque nós vamos dar uma salva de palmas em seguida para a nossa querida Tatiana. Eu só queria deixar registrado, eu gosto muito dessa entrevista, aliás, Cris, parabéns pela entrevista com a Tati, porque é muito importante a gente quebrar o gelo, né? Ela estava tão nervosa e terminou passando uma mensagem tão bonita, né? Ela foi fundo, hein? Ela mexeu com todo mundo, inclusive comigo, né? O que eu guardei de tudo isso que ela disse? Às vezes a gente pode ajudar o outro se preservando, né? Isso é um ato de humildade. Ela é uma pessoa, estou falando na frente dela, é uma pessoa muito bonita. Então, vamos fazer uma para ela, tá bom, Cris? Bora. Vamos lá, pessoal. Tá bloqueado, Cris. Parabéns, Tati. Tchau, Tati. Tchau, Tati. Maravilhosa. Tchau, Tati, parabéns, axé. Beijo, amiga, parabéns. Parabéns, sucesso.